Olá, turminha linda desse canal, aqui é Fernanda e você tá no Leituras e Devaneios. E a partir de hoje, toda quarta-feira, nós vamos conversar um pouquinho sobre literatura para ajudar o pessoal aí que vai prestar o vestibular no final do ano, né? E como a literatura brasileira ela começa depois do descobrimento do Brasil, então nós começamos a falar de literatura lá em Portugal, quando começa a escola literária do trovadorismo, tá? É a primeira escola literária de Portugal, ela inicia-se em 1189 ou 1198, não sabemos exatamente a data, né? E a primeira manifestação literária aí encontrada, ela chama-se a Cantiga da Garvaia ou Cantiga da Ribeirinha, de Paio Soares de Taveirós, e com isso começa a nossa primeira escola literária portuguesa, que é o trovadorismo, tá? A produção literária da época, ela é baseada em dois tipos: as cantigas líricas, que é as de amor e amigo, né? E as satíricas, que é de escárnio e maldizer. Nós já vamos falar disso. Esse período, ele marca a arte literária simples para o entretenimento. Essa parte do trovadorismo, eles eram feitos e encenados dentro do castelo para divertir a corte, né? Mais especificamente o rei e a rainha. E em menor escala, tá? Algumas produções em prosa foram feitas, as mais famosas, que são as novelas de cavalaria, os cronicões, que já não é tão falado, e os nobiliários, que também havia na época, só que não é tão falado assim, né? O mais famoso é a novela de cavalaria, também chamada de romance de cavalaria. É um gênero literário que foi escrito em prosa, típico da Idade Média. Lembrando que nós estamos aqui falando de Idade Média, 1189, tá? Os cronicões que a gente fala, né? A característica deles é contar em ordem cronológica os fatos históricos da época, tá? Ou seja, ele era usado não só para entretenimento, também no fator histórico, tá? Os nobiliários, ele usava a linhagem genealógica das famílias nobres, né? Aquelas em que há relatos de episódio ou feitos de origem, grandes conquistas daquela determinada família, nos nobiliários que a gente vai encontrar essa parte que fala dos nobres. E dentro do contexto histórico, como eu falei para vocês, nós estamos agora na Idade Média, tá? E uma obra muito conhecida, que inclusive nós vamos falar desse assunto daqui a pouquinho, é a obra O Alto da Barca do Inferno, do Gil Vicente, onde nós podemos conseguir ver assim com mais clareza o contexto histórico daquela época, porque, como eu disse, nós estamos na Idade Média. O sistema usado na época é o feudalismo, que depois ele vai aparecer no Brasil também, mas aí algum tempo depois do descobrimento, nós vamos ter também o feudalismo um pouquinho diferente, com algumas coisas aí, algumas diferenças pequenas, mas nós podemos dizer que basicamente foi igual a Portugal, tá? E como que funciona esse feudalismo? Só para a gente relembrar lá das aulas de história.
Nesse sistema, o detentor das terras, né, o dono da terra, o dono da fazenda, ele era chamado de senhor feudal ou suzerano. O que ele fazia? Ele cedia parte das suas terras às classes mais pobres, para que eles garantissem a sua subsistência. Ou seja, ele cedia a terra, a família ia lá, plantava, colhia, e com eles ficava só uma pequena quantidade de que eles iam usar só ali para sua sobrevivência. O restante eles davam tudo para o senhor feudal. E essas pessoas, né? Essas pessoas simples que viviam lá nessas fazendas, né? Elas eram chamadas de vassalagem, ou, né, individualmente, os vassalos, né? Para você ver que a exploração já começava lá na Idade Média. E ainda falando do contexto histórico, que isso é muito importante a gente falar, que nós vamos entender a partir das próximas aulas, onde nós vamos falar especificamente das obras, é que aqui nós temos a presença muito forte do catolicismo, tá? Muita coisa, que inclusive muitos rituais que nós vemos hoje na Igreja Católica já aparecem nessas obras. E dentro dessas obras, nós vamos ver o teocentrismo. O que é o teocentrismo? É onde Deus é o centro do universo. Nós vamos ver, por exemplo, no Alto da Barca do Inferno, de Gil Vicente, ele vai falar da passagem, né, do homem dessa vida nossa terrena para a vida espiritual, né? Então, as obras giram sempre em torno de Deus, tá? E por hoje nós vamos parar por aqui, mas lembrando que, como eu falei, toda quarta-feira teremos vídeos sobre literatura, as escolas literárias, e no domingo continua os vídeos onde eu faço resenha de livros, indico livros para vocês, livros novos, livros clássicos, contemporâneos. Enfim, é isso aí, galera. Se você já é inscrito no canal, deixa o seu joinha aí para apoiar o nosso trabalho. Se você não é inscrito, se inscreva aqui embaixo e ativa o sininho, que aí você vai receber todas as novidades que a gente tiver. Tá certo? Um grande beijo e até a próxima!